Muito bem, e o tema desse painel será os limites entre deficiência de controles internos e fraudes contábeis. Como evitar e recuperar companhias. E eu convido aqui ao palco o Dr. Henrique Lang, sócio do Pinheiro Neto Advogados, para fazer a moderação desse painel. O Dr. Otávio Yazbek, sócio do Yazbek Advogados, para compor a mesa. O Dr. Marcelo Barbosa, sócio do Barbosa Sociedade de Advogados. E o Dr. Carlos Mota, sócio do Tywin Checker, associado ao Mayer Brown Advogados. E eu já logo passo a palavra aqui ao Dr. Henrique para a moderação do painel. Olá, bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela apresentação. A gente tem o desafio de falar logo depois do almoço, que sempre é um pouco mais complicado, mas eu acho que com esse time de craques aqui que está participando da mesa e debatendo, acho que a gente vai conseguir dar conta da missão, né? Tem um até que é botafoguista, está comemorando, né, Marcelo? Ontem não foi tão bom, mas enfim. Passou. Mas passou. Então, a gente está animado para seguir o debate, né? Pelo histórico do Botafogo, ontem mesmo havia risco. Mas, enfim, para falar um pouco desse tema que bastante gera, obviamente, dado o contexto atual que todo mundo acompanhou aí nos jornais, histórico de fraudes corporativas e escândalos, a gente tem aí um tema que pode dar muito assunto. E aí a ideia para a gente começar o debate, e a ideia é falar um pouquinho, fazer uma coisa mais interativa, e eu vou provocar aí os nossos debatedores e painelistas com alguns temas, e, obviamente, ficam à vontade também, se quiserem, depois de fazer comentários. Vamos receber também as perguntas que podem ser trazidas ao longo da apresentação ou, eventualmente, no final. A gente vai ter um espacinho para... vamos tentar deixar reservado um espaço aí para interações aí com dúvidas e questionários no final, né? Passando, acho que para a gente introduzir um pouquinho o tema, queria pedir para o Otávio, né? Tem aí uma vasta experiência em temas correlatos aí a investigações e participou de vários comitês de investigações em casos de fraudes, para contar um pouquinho, situar a gente em relação ao contexto, dar um pouquinho da sua visão, e aí depois a gente começa em si no debate. Então, Otávio. Bom, inicialmente eu queria agradecer à Abrasca pelo convite para participar desse evento, agradecer ao Henrique pela coordenação do nosso painel. É um prazer participar desse painel com o Marcelo, com o Carlos, e um prazer ter a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto hoje. Eu tenho algumas impressões preliminares que, quando nós fizemos o call de alinhamento, eu disse que gostaria de compartilhar. A primeira dessas impressões diz respeito ao objeto mesmo desse painel, que é o limite entre deficiência de controles internos e fraudes contábeis. E por que eu queria falar sobre o título do painel? Porque, no fundo, ainda que exista uma relação entre deficiências de controles internos e fraudes contábeis, essa relação não é necessária. Ao contrário, o que se vê em diversos casos é que, quando existe uma conduta fraudulenta, quando existe a intenção de realizar determinadas práticas, essas práticas vão ser construídas de modo a se desviar dos controles internos. A atuação, para usar uma terminologia de economista e não de advogado, a atuação do fraudador é sempre uma espécie de arbitragem em relação às regras existentes, em relação às estruturas em vigor. E isso é importante porque isso produz efeitos muito significativos do ponto de vista de responsabilização. Se as fraudes foram realizadas em razão de falhas evidentes nos controles internos, talvez
haja culpa de quem era responsável por constituir aqueles controles internos. Mas se os controles internos eram discutidos na companhia, se os controles internos eram objeto de uma atividade consciente de modelagem, talvez não haja que se falar em responsabilidade daqueles que eram responsáveis pela criação dos controles, e a responsabilidade talvez seja apenas daqueles que agiram de forma comissiva. Então, acho que o primeiro ponto para destacar é que nós tendemos a transitar durante toda a nossa discussão entre esses campos de que falhas de controles internos podem estar na raiz de fraudes, mas elas podem não estar também. A conduta irregular, ela não depende dessas falhas. Ao contrário, ela vai operar em cima das estruturas que existem. Havendo falhas nos controles internos, a responsabilidade pode se espalhar para além daqueles que tiveram conduta comissiva. Ela pode se espalhar para aqueles que tinham o dever de supervisionar, para aqueles que tinham função de estruturar controles. Mas aí, e isso fica para os próximos capítulos da nossa discussão, a forma de proteger essas outras instâncias é diferente. A forma de provar se houve ou não responsabilidade é diferente. Acho que eram esses os comentários preliminares que eu traria, Henrique. Nós tínhamos conversado sobre, eventualmente, trazer alguma questão sobre prática de investigações nessa primeira questão, mas vê se você acha que é melhor falar disso depois, ou como é que você prefere administrar. A gente pode passar até pegando um pouco da... Acho que já entra um pouco em outros temas. Acho que o comentário que eu faço, quer dizer, por melhor que sejam os controles internos, a gente sabe que as fraudes podem acontecer. Principalmente quando existe a questão do tone of the top, né? Quando você está envolvendo a alta gestão nas eventuais fraudes, irregularidades que possam ter sido cometidas, porque aí não tem controle interno na prova de bala, quando efetivamente tem um complô de gente trabalhando contra, isso é muito difícil, né? Mas, pegando um pouquinho esse seu tema, não sei se alguém quer comentar um pouco essa falha inicial, mas não ia passar para o Marcelo para falar já um pouquinho sobre, como as fraudes acontecem, descoberta a fraude, qual é o papel do comitê independente, como é que a companhia deve agir. Então, passo a bola para o Marcelo. Então, obrigado, Henrique. Obrigado, Abrasca, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com o Carlos, Henrique, com você, com o Otávio, com todo mundo aí. Eu estou esperando também boas perguntas para a gente debater depois. Acho que esse é um assunto muito mal colocado, de maneira geral, no debate público. E aí, quando tem um debate, quando tem uma questão mal colocada, a gente tem que voltar para o básico. Por incrível que pareça, é preciso a gente lembrar o que é uma fraude. A fraude ela é feita para não ser percebida. Então, me causa uma certa perplexidade que, em um dado momento, se pergunte como foi que não perceberam? Porque a fraude é feita para não ser percebida. Isso não é só no Brasil, é em qualquer mercado que se queira pensar mais desenvolvido. Vamos pensar aqui, inclusive, a regulação de mercado de capitais americana, a legislação societária americana também. Os grandes impulsos que foram dados foram decorrentes de fraudes, de escândalos. É só a gente ver o histórico. É assim que acontece. Então, infelizmente, é uma patologia normal e não vai desaparecer. É só procurar, hoje em dia, e aí também olhando um pouco do outro lado, é difícil a gente olhar companhias que não tenham 1, 2 ou 3 reconhecimentos por suas boas práticas. Qual é a companhia que não vai ter hoje em dia? Isso também é até uma questão de comportamento de mercado. Se a companhia tal tem, eu quero ter também, aí a outra vai ter, aí aparece uma certificação concorrente, aí já são 2, e por aí vai. Essas são tão suscetíveis a passar por uma fraude quanto qualquer outra. Como o Otávio falou, e eu concordo, as fraudes, quer dizer, elas são dinâmicas. As pessoas aprendem e vão desenvolvendo os seus métodos subreptícios e assim vão fazendo. Então, quando existe uma denúncia, ou quando alguém percebe antes de fazer a denúncia, vamos começar por aí. Nesse ponto, assim, a lei é claríssima. O administrador que percebe algo, ainda que não tenha
muita convicção, é dever desse administrador levar o conhecimento do órgão a que pertence. Isso está lá no 158, estou colocando aqui de modo muito superficial, mas é isso. O dispositivo da lei até fala em dar conhecimento, por exemplo, ao Conselho de Administração na ata da reunião. Mas e se não houver uma reunião? Se não houver uma reunião, ainda assim, você pode levar o conhecimento dos demais membros para que façam alguma coisa. Recentemente, eu tive num debate muito interessante sobre isso, aqui na Faculdade de Direito da USP, onde a gente começou a discutir até que ponto o administrador que pede uma apuração, antes de pede uma apuração, voltou, ele se torna responsável por acompanhar aquela apuração, ou se exime apenas por ter feito o pedido de apuração. Não existe resposta para todos os casos, né? Assim, na maioria das situações que a gente vai discutir aqui, que acontecem na prática, a resposta vai estar de acordo com as circunstâncias específicas do caso. Então, é uma análise eminentemente casuística, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é se determinado administrador ou administradora de uma companhia tem razões para achar que existe algo com características, pode existir algo com características de fraude acontecendo, é dever levar ao conhecimento de forma responsável. Lá na frente, se constata que não havia nada. Essa pessoa que fez o pedido de apuração, ou mesmo uma denúncia, ela é responsável? Não necessariamente, porque ela estava cumprindo o dever dela. Se tiver cumprido o dever dela com alguma base, que bom que ela o fez. E que bom que não estava ocorrendo uma fraude. Não se pode criar um estado de terrorismo, um estado policial dentro de uma companhia que não permita esse tipo de iniciativa por administradores. Evidentemente que também não se pode dar esse instrumento para ser usado de forma a criar ameaças ou muito livre e despreocupada. Então, essa é a primeira parte. Já quando a denúncia está feita, obviamente, aí tem uma série de medidas que têm que ser tomadas de acordo com a situação. Se requer que exista um comitê independente para fazer a apuração, como ocorreu em tantos casos importantes, é possível? É necessário? Não. Assim, não. Certamente que não é necessário. Mas o caso da companhia tal, eles constituíram. Se nós não constituirmos, será isso um sinal de que estamos sendo menos diligentes? Não. Não. Depende do caso. Depende do caso, depende das circunstâncias. Todo comitê tem que funcionar praticamente do mesmo jeito. benchmark, né? É isso. Mas isso vale o mesmo comentário que eu tinha feito sobre as certificações. Uma companhia pode resolver a sua apuração com ou sem um comitê independente. Ela pode consultar especialistas externos e chegar a um ótimo resultado, e pode consultar um comitê independente e chegar a um ótimo resultado. Como pode acontecer também de não chegar. Então, acho isso importante para a gente respeitar bastante a importância do tratamento casuístico nessas situações. Depois eu quero falar um pouco mais sobre a diligência nesses casos, mas também não quero me alongar muito para a gente poder cobrir as perguntas todas. Perfeito. Mota, se você quer comentar um pouco sobre esse ponto, eu acho que se puder falar um pouquinho do papel dos órgãos de controle, né? Quando acontece algo, se a empresa tem comitê de auditoria instalado, outros órgãos, conselho fiscal, e como funciona, qual é o papel de todo o sistema de controles internos, de fiscalização? Obrigado, Brasca, obrigado aos participantes do evento, Henrique, Otávio, Marcelo, prazer estar aqui com vocês. Esse ponto, né, da pergunta que a gente tinha discutido, como é que fica quando você tem comitê de auditoria, conselho de administração, conselho fiscal e vários outros comitês que, em tese, você pode ou não pode ter, como o Marcelo falou. Uma coisa, e aí na pergunta, né, tem até algo interessante, não só com relação à companhia aberta, mas com relação às controladas. Tem muitos clientes aqui, muitas empresas, que ela tem a holding e as operacionais estão embaixo, né? Então, você precisa ter um controle muito mais forte. Não só, e se você for analisar
o que o Marcelo disse, né, que, por exemplo, você não precisa ter um comitê independente. Realmente não precisa, não está em lugar nenhum. Aí você faz um benchmark e todo mundo começa a copiar, mas você precisa ver a independência, precisa ver a qualidade. Se você for ver as companhias, vamos pegar do novo mercado. Qual companhia do novo mercado não cumpre as normas de governança que estão descritas no regulamento do novo mercado da CVM? Uma ou duas, se você for apurar de verdade. Então, assim, no papel escrito, você tem. Você tem toda a documentação escrita, o mínimo legal. Se você for fazer análise, a gente fez análise de algumas companhias que pediram para analisar se estavam em compliance nos últimos anos com as regras. Elas estão lá. As regras estão no papel. Quando você vê a efetividade do controle para evitar fraude, como o Marcelo disse e o Otávio também, fraude é fraude. O cara vai fazer com o maior controle do mundo e ele vai fazer sem controle. O ser humano ele é muito inteligente para burlar sistema, né? Então, não significa se você tem os controles ou não. Se você tem a norma aplicada, a regulamentação escrita. O que a gente viu? A gente participou de um caso onde, no final das contas, depois de 5 anos, a gente conseguiu livrar 66 administradores e ex-administradores de todas as imputações feitas a eles. E detalhe, a fraude ocorreu no 4º nível de controlada. 4º nível. Tinha um diretor que ele entendeu o esquema e ele burlou toda a regra de aplicação de demonstração de recursos financeiros, etc. Quando a controladora lá, tinham 2 abertas ainda, né? A, B, e ainda tinha mais uma controlada de baixo e a última, que era um único business ali. Quando pediu o dividendo para subir, putz, não dá. Mas como não dá? A regra aqui é D mais 0 de aplicação em banco estatal. Então, veja bem, mudei o regulamento do fundo para D mais 1.440 dias, investindo numa coisa que não tinha nada a ver. Então, no papel, a gente tem. O que eu acho que, às vezes, falta muito, e a gente... Não é nem o juridiquês, não é nem a regra em si. A regra está lá. É a falta de controle interno mesmo. Então, a falta de controle... E aí é operacional, ele transcende o que está escrito no documento. Você precisa ter um controle efetivo, onde a informação qualificada sobe para quem, né, em frente à CVM, em frente a uma B3, ela tem a obrigação de quê? E aí, a gente tem, pelo menos lá no escritório, a gente tem um entendimento que a função da maioria dos administradores, principalmente o conselho de administração, ela não é fim. Ela é fim para o guidance da companhia. Mas ela não é fim para verificar se a 4ª camada lá de companhias controladas você tem um controle financeiro adequado. A função dele não é essa. A função dele é receber a informação e ele tem o dever de confiar no time de baixo. Entendeu? Dever que em inglês fala duty of rely on. Então, você tem o dever de confiar em quem está te passando a informação. Óbvio, que nem eles falaram aqui. Se começa a ter uma desconfiança que a informação está vindo torta, de que tem algum burburinho, inclusive auditor independente, ele é obrigado, se ele achar que tem fraude, ele é obrigado a ligar para a CVM sem avisar o cliente, né? Ele falou, tem indício de fraude aqui na demonstração contábil. Então, assim, os mecanismos a gente tem. O que eu acho que dentro das companhias a gente vê muito falta criar o fluxo de informação eficiente. Porque é aí que você vai conseguir controlar. Você não consegue controlar tudo, você consegue controlar o fluxo de informação. Regulamentação está lá, documentação está lá. Falta o fluxo, ele transacionar dentro da estrutura de uma forma adequada para quem tem que receber a informação realmente receber. Então, reuniões mensais com o time operacional, a diretoria, reporte para o conselho de administração. O que não dá é sentar lá como um administrador e falar, bom, o que me trouxeram aqui? Tá bom. Não, você tem uma diligência de, pelo menos, perguntar, né? O que está acontecendo, esse ativo novo, ou esse leilão novo, ou deu um problema interno de reputacional. O fluxo tem que fluir, né? E a hora que você tem um indício de fraude, você tem que reportar dentro da companhia nos canais adequados. E aí, como o Marcelo disse, quem reporta não é obrigado a acompanhar. Não é, às vezes, não. Às vezes, sim. Mas tem que tomar cuidado também. Mas o canal tem que fluir. Às vezes, você não vê o canal fluindo. Lembrando, acho que até foi mencionado um pouco da experiência, né, lá de fora, que eles estão muito na frente da gente, porque já fizeram muito mais fraudes aqui no Brasil, né? A gente sempre está atrás, né? Então, eles estão muito na frente, até nos aspectos ruins. E, por isso, evoluem um pouco na nossa frente.
mas até foi mencionado, né, no painel anterior de sustentabilidade, o caso Enron, onde foi exatamente a fraude cometida através de SPS, que até então não eram consolidadas, tá, saíam fora do radar, né, dos auditores, de todo mundo. Burn, baby, burn. Isso já... obviamente, a fraude agora não vai ser... Né, essa deficiência já foi, né, descoberta, e, obviamente, a criatividade dos administradores e de quem quer cometer algo é ilimitada. Então, por isso, você está sempre fechando, trabalhando, né, para fechar as portas. Não sei se alguém quer comentar um pouco, Marcelo. Não, obrigado. Só uma observação. Vocês me ouvem? Uma observação rápida, que a gente já está começando a ver, com o uso mais intensivo e crescente de ferramentas de inteligência artificial, já tem casos, já tem estudos que essas ferramentas, às vezes, elas podem... a instrução que ela recebe, porque ela executa a instrução que ela recebe, e, às vezes, com alguma criatividade, mas quando ela recebe a instrução, às vezes, de buscar um caminho mais eficiente para executar uma tal tarefa, ela vai executar. Se ela não tiver sido programada para saber o que ela não pode fazer, ela vai cortar um caminho. E, se ela for perguntada se ela fez algo ilegal, ela pode dizer que não. Já tem casos desses historiados de ferramentas que, por exemplo, lá fora, né, usando robôs que negociaram, pelo menos um caso, em período vedado, com a tesouraria de uma companhia, e perguntado, disse que não. Por quê? Porque ele não pode cometer uma ilegalidade. Se perguntado se cometeu, o que o robô vai dizer? Não. Foi uma alucinação, como se diz, né, nesse mundo da inteligência artificial. E, bom, acho que, não sei, acho que aproveitar um pouquinho também, Otávio, se quiser falar um pouquinho, quais, na sua visão, então, dentro desse cenário todo, o que você acha que são as lições aprendidas aqui que você gostaria de compartilhar um pouco com a gente aí? Bom, eu acho que, quando a gente fala em lições aprendidas dos casos de fraude recentes, a gente tem que, primeiro, alargar um pouquinho o horizonte. É muito fácil que nós olhemos um ou dois casos paradigmáticos, mas não consigamos, por não alargar esse horizonte, por não jogar a rede de forma mais ampla, enxergar determinados padrões, enxergar determinadas lições que efetivamente emergem dos problemas corporativos. E, segundo, separar essas lições em camadas. Quando nós pensamos em casos de fraude corporativa, ou antes, em casos relacionados a práticas delitivas praticadas pela empresa, os vários casos que surgiram nos últimos 10 anos, em níveis diferentes, porque a gente teve modas diferentes também, a gente tem algumas lições. A primeira delas, eu acho que está no nível dos processos de governança das empresas e do que é importante para lidar com situações de fraude, para prevenir responsabilidades. E tem, em especial, duas lições que são bastante comezinhas que eu gostaria de referir para vocês. Uma foi muito bem explorada pelo Carlos na exposição dele. É importante pensar nos fluxos de informação. É importante criar fluxos adequados de informação que não permitam que informações geradas para fins de controle em determinados níveis da empresa fiquem empossadas naqueles níveis. Eventualmente, é uma falha de controle se esse controle se esgota em si mesmo, se esse controle não produz resultados que são comunicados a outros níveis de governança. Além disso, é importante fazer perguntas. É importante que haja algum tipo de registro de discussões ocorridas em órgãos de governança em que esses temas são periodicamente tratados. Se eu periodicamente discuto a integridade dos controles contábeis no Conselho de Administração, é óbvio, o Conselho de Administração tem, sobretudo, uma função de administrar, ele não vai ficar o dia inteiro discutindo só controles, mas as funções de controle são importantes hoje em dia. Se eu periodicamente discuto esse tema, se eu periodicamente trago perguntas sobre a integridade desses sistemas, eu estou exercendo diligência. Eu estou dando passos preliminares que podem ser importantes. O terceiro ponto
reside no registro dos cuidados que são tomados. Nós todos temos o hábito de escrever pouco em atas. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Se eu falar muito, eu vou me comprometer pelo que eu estou falando. Mas, muitas vezes, o registro, de alguma maneira, é o que protege o órgão de administração. Do ponto de vista de governança, eu acho que as lições são essas. Do ponto de vista de mecanismos de remediação, eu gostaria de remeter ao que o Marcelo falou. Alguns pontos que o Marcelo trouxe na exposição dele. Eu acho que nós tivemos um momento, em especial logo depois da Lava Jato, quando começaram as investigações relacionadas à anticorrupção, em que ficou na moda falar em comitês independentes, falar em investigações externas, criar estruturas bastante pesadas de investigação. Quando acabou essa primeira onda, nós começamos a ter casos muito menores. Hoje, muitos casos que vêm surgindo estão relacionados a algum tipo de conflito entre administradores, conflito entre controladores, que levam a alguma investigação e em que, eventualmente, se descobre alguma fraude. Será que, para casos dessa natureza, o mesmo tipo de procedimento que se adotava na época dos grandes casos de Lava Jato vai fazer sentido? Será que, em todos os casos, é necessário ter um comitê independente? Ter a contratação de prestadores de serviços externos para fazer a investigação? A experiência das investigações mostra que elas são muito parecidas com fazer uma reforma em casa. Você sabe quando começa, você não sabe quando termina, e os custos sempre vão ser maiores do que aqueles originariamente previstos. Elas produzem efeitos? Produzem, mas é necessário se perguntar se elas fazem sentido em todos os casos. Em muitos casos, pode fazer sentido uma investigação feita pelo advogado que atende a companhia normalmente, pode fazer sentido uma investigação feita debaixo do Conselho de Administração, sob coordenação do Conselho de Administração, por uma área de compliance ou de auditoria interna. Nós temos que pensar, sobretudo, essa, para mim, é uma das grandes lições aprendidas do trabalho de investigação nas fraudes, em algumas fraudes recentes. Nós temos que pensar, sobretudo, em proporcionalidade. Muitas vezes eu previno responsabilidades com muito menos do que a receita das grandes investigações, dos comitês independentes. Eu acho que os casos precisam ser analisados criticamente e as soluções precisam ser pensadas criticamente e de forma proporcional. A rigor, é importante olhar com esses olhos críticos, porque nós estamos lidando não apenas com questões reputacionais e com questões de responsabilidade, mas também com custos para a empresa em momentos em que, muitas vezes, a empresa se encontra já extremamente onerada. Esse tipo de juízo, botando as várias coisas na balança, é particularmente importante nessas horas. Acho que é uma ponderação realmente importantíssima, porque as investigações são um trabalho, né? São, é evidente. Quando Colossal. a gente vê um caso você como deixar, esse, né, contratar auditores, você monta. Quando a gente vê um caso como esse último que fez mais barulho e cujo nome eu não vou citar, é lógico, num caso dessa natureza faz sentido ter um comitê, faz sentido ter uma relação permanente do comitê com o regulador, faz sentido contratar prestadores de serviços externos não conflitados, faz. O impacto para a companhia era gigantesco, a necessidade de dar respostas para a sociedade era grande, mas nem todos os casos envolvem isso. O remédio tem que ser adequado, senão ele vira veneno, né? É um pouco disso, né? Dessa ideia de proporcionalidade, né? Acho que a gente, passando um pouquinho mais, avançando um pouquinho, talvez o Mota falar um pouquinho. Aconteceu uma fraude, então, obviamente, tem um aspecto reputacional, uma série de consequências. E aí, como você pode, na verdade, recuperar a credibilidade da companhia? A credibilidade da companhia, porque hoje em dia acontece uma fraude, a credibilidade da companhia, não só nos órgãos reguladores, governamentais, obviamente vai ficar todo mundo em cima, mas o problema é a mídia, né? A mídia hoje em dia, tanto mídia escrita, mídia televisiva ou rede social, então é um cancelamento imediato.
né? E o pessoal esquece que numa companhia desse nome aí, que não vai ser mencionado, você tem 50 mil trabalhadores lá dentro, que não tem culpa de nada. Então, primeira coisa, né, antes de falar como é que você recupera o nome, eu acho que a mídia deveria ter um pouco mais... Obviamente, mídia quer atenção, né, quer furo, quer sensacionalismo, mas deveria ter um pouco mais de sensibilidade e começar a ser responsabilizada por algumas coisas também, né? Do que fala, uma fonte, minha fonte. Espera aí, mas tem coisas que não são nem verdadeiras, são inventadas, que a gente sabe que a gente tem aqui. Então, eu acho que deveria começar a se olhar primeiro para esse lado, tá? Eu não estou falando que toda a mídia é assim, mas a gente vê que tem excessos e o cancelamento é uma maravilha. Você ganha like instantâneo, né? Milhões. Mas a recuperação, ela vem como? Primeiro, você tentar demonstrar que, pelo menos, os sistemas você tinha, né? Você tinha os controles adequados pela norma, você tinha lá os fluxos funcionando, e realmente o que aconteceu foi uma mente humana brilhante entendeu como burlar o sistema. Aqui, tenho certeza que 99,99%, não sei que seja santo, burlou algum sistema na vida. Ou com a mãe, ou com o pai, ou na escola. Então, a gente sabe que a gente é criativo, o ser humano é criativo. Tanto que a gente chegou onde chegou. Mas quais medidas efetivas de recuperação, né, de uma fraude? Primeiro, você mostrar que tem os controles. Segundo, se precisar ou não, você contratar esse comitê independente, né, para analisar o que aconteceu dentro. Ser transparente com as descobertas ao longo do caminho. Obviamente, se o advogado falando, olha, isso você pode divulgar, isso você pode não precisa divulgar. O que achar, não esconder de órgão regulador. Porque isso eu já vi, e nem foi aqui, tá, no Brasil, foi pior ainda. Foi nos Estados Unidos. Todo mundo ali, a empresa não falou nada para ninguém. Você chega, você faz toda a operação lá fora, você vai descobrir 6 meses depois que tinha um belo de um documento que o cara simplesmente não falou porque ele escondeu mesmo. Então, você sabe que o cara está na fraude da história. Outro ponto, você entendeu, isso é uma coisa boa até, que não se faz muito aqui, mas faz muito nos Estados Unidos. Você entendeu o case law daquela fraude. Depois que tiver todas as análises realizadas, todas as investigações que tiver concluído, fazer um case study para a faculdade. Entendeu? Alguém escrever um artigo sobre o que foi os achados, etc., e um caso. Começar a virar caso. No Brasil, a gente não tem casos. A gente tem lá o crime cometido, vai ter um monte de ação judicial de tudo quanto é lado agora, vai demorar 20 anos, e aí, que é outro problema da justiça brasileira, né? Ela é morosa. Fazer o quê? É o sistema. Mas você criar um case law para explicar o que aconteceu e começar a instruir as pessoas sobre os ocorridos, né? Mas, basicamente, mostrar que você tinha os sistemas, mostrar que realmente foi uma mente brilhante que cometeu a fraude, que burlou o sistema, você transparência, inclusive chamar os órgãos, né, de mídia, não deixar órgão de mídia, contratar um RP, porque para ele segurar, principalmente o RP que conhece os órgãos de mídia, para segurar o jeito que a informação é divulgada. Quantos advogados aqui não deram entrevista, saiu tudo torto depois, em jornal de primeira linha? Todo mundo aqui. Entendeu? Já deu entrevista de um jeito, saiu de outro. Então, você tem que ter esses controles. RP, dar transparência, falar que você está investigando, os órgãos adequados. Se for um caso desse vultuoso, você criar um case study, não simplesmente para mostrar, é para educar, e tem que ter educação, né, sobre o caso em si. Pode fazer um comentário? Por favor. Henrique? Eu acho que tem uma... Essa pergunta ela é muito interessante, porque ela fala em como recuperar a credibilidade. E hoje nós vivemos em um mundo em que o risco de imagem, o risco reputacional é maior do que ele jamais foi. O Carlos tratou da dimensão que aparece com mais clareza, que é a dimensão do que os jornalistas falam, do que aparece na mídia, e a gente vê que eles se deliciam em qualquer caso de fraude corporativa, e, em larga medida, eles são operados pelos vários stakeholders. Todo mundo vaza ali a sua informação para poder direcionar o caso da melhor maneira possível. Mas existe uma outra dimensão que torna essa questão da credibilidade mais grave, que é o fato de que nós vivemos num mundo de redes sociais, num mundo em que a informação passou a correr com muito menos possibilidade de responsabilização e com muito mais velocidade. Os impactos de qualquer tipo de informação hoje são muito mais graves do que eles eram no passado. E, por isso, basta ver que hoje não tem um litígio societário que não tenha pelo menos 4 pernas. A perna do CVM, onde muitas vezes ele começa, a perna do contencioso cível, onde ele vai produzir seus efeitos,
e duas pernas que são usadas para pressão: o criminal e os vazamentos para a mídia. E os vazamentos para a mídia muitas vezes são mais determinantes do que outros aspectos. Então, o que eu queria trazer aqui, que é muito importante, mesmo quando nós não temos a situação de crise instalada, pensar no risco reputacional nos órgãos de alta administração. Se cada vez mais é importante ter análise de riscos nesses órgãos de alta administração, para os bancos isso é uma prática comum, mas para companhias que operam em outros setores, cada vez mais isso faz sentido, e eu vou voltar para isso depois. Dentre esses riscos, inequivocamente, se encontra o risco de imagem. Como a companhia é capaz de responder a notícias ruins que saiam em determinadas situações? Como mapear esses caminhos? Para mim, isso é a chave para lidar com as questões de credibilidade antes mesmo do problema acontecer. Só para complementar rapidinho, eu esqueci, mas a gente falou esse lado externo, mas tem um lado interno também. Obviamente, você demitir, retirar do Conselho de Administração quem participou da fraude, obviamente, divulgar, mostrar o que está sendo feito, contratar profissionais que têm uma reputação tese melhor, né? Para demonstrar para o mercado isso. E, obviamente, o que falhou, o sistema que falhou, você aprimorar o sistema e também divulgar as melhorias que foram feitas. Entendeu? É uma transparência que, ó, a gente viu, teve problema, as pessoas saíram, entraram pessoas novas, a gente está mudando isso aqui e aprimorando. Sobre isso, acho que essa questão da mídia, eu entendo, obviamente, que às vezes as mensagens saem truncadas, às vezes a mídia é alimentada com informações incompletas ou propositalmente incorretas. Mas vamos lembrar quão jovem é o nosso mercado ainda. Se a gente for voltar lá para os anos 90, o jornalismo econômico sabia tratar de 3 assuntos, principalmente. Aquele tripé macro de inflação, câmbio e juros. Inflação perdeu tanta importância, né? Câmbio e juros continuam discussões mais importantes, mas, com o tempo, jornalistas foram aprendendo a cobrir esses temas e assim, na minha experiência no emprego anterior, eu vi assim, um bom número de jornalistas capazes, sim, de entender uma matéria, de conversar de forma bastante fundamentada sobre os assuntos e dispostos a só publicar algo, porque o nome deles também está lá, né? Esses principais jornalistas, né, que são pessoas que também têm uma preocupação com a própria reputação, né? Então, tem essa preocupação com a própria credibilidade. E, do outro lado, quer dizer, tem quem escreve, tem quem lê. A gente também tem uma questão de formação de um público que entenda também de mercado. Não estou nem falando de educação financeira básica, que aqui é um problema enorme no Brasil, que tem outras consequências e muitas deficiências. Mas estou falando do público até supostamente mais educado, o quanto que se deixa alimentar por aquelas informações. Quando acontece uma fraude grande, é aquele negócio que já uma série de dedos são apontados onde é que estava o regulador, onde é que estava o Ministério Público, onde é que estava o Conselho, os acionistas controladores, etc. Auditores. Os bancos que financiaram a debênture. Então, quer dizer, tem uma série de vieses que, como para também pegar um pouco carona nesse ponto das redes sociais que o Otávio trouxe, como a coisa está ali, literalmente ao alcance do dedo, fica muito fácil. A pessoa quer reagir ali na fumaça do tiro e quer repostar alguma coisa sem ter lido, etc. Isso tudo é muito ruim. E existe, só concluindo aqui esse ponto da reputação, que eu acho crítico, óbvio que tem reputação perante o público, mas existe também uma questão muito importante da reputação interna. Como é que os colaboradores na companhia, empregados também, veem aquilo que está acontecendo. Então, essa comunicação também, a meu ver, é crítica, porque tem literatura farta sobre isso, sobre quão engajado fica, né, a força de trabalho, ficam em todos os níveis, quando compram, vamos dizer, aquilo que está sendo defendido pela companhia, quando compram as práticas. Eu não tenho dúvida de que, numa companhia que tenha políticas, não só no papel, mas efetivamente
aplicadas em treinamentos contínuos e que, na prática, quem trabalha numa companhia vê que aqueles controles estão funcionando, quando aparece uma suspeita de fraude, essa companhia vai tender a ter uma defesa própria dos seus quadros, que vão dizer, será que aconteceu isso mesmo que estão dizendo? Porque aqui eu acho difícil. Como é que passaria pelos controles que a gente tem? Então, tem essa importância de você, obviamente, ter os controles, ter os bons registros, mas também, na prática, fazer com que funcionem. Então, esse eu acho que é um item muitíssimo importante. E nas empresas, em geral, esse plano de comunicação tem que olhar não só a parte externa, mas a comunicação interna. Então, normalmente, o assessor financeiro vai também ter uma mensagem para o público interno, né, para explicar o que está sendo feito dentro do que é possível falar, de forma coerente com também o que está sendo falado no público externo. Então, é um processo bastante complexo, né? Agora, evoluindo um pouquinho na discussão, acho que até aproveitando, então, Marcelo, você, durante a sua presidência na CVM, a CVM, como a gente sabe, realizou um estudo amplo, né, junto com o Ministério da Fazenda, o SUDE, sobre os mecanismos de proteção de direitos e reparação de danos acionistas no Brasil. Na visão, e aí um pouquinho não só de quem participou e acompanhou de perto isso, mas na própria sua visão, o sistema de responsabilidade civil no Brasil, aí administrativa, criminal, é suficiente para oferecer às companhias e investidores a reparação de danos causados, responsabilização de administradores, acionistas envolvidos em fraudes corporativas? Qual que é a sua visão? Então, esse estudo ele começou com um diagnóstico feito pela OCDE, que engajou consultores, e resultou em 2 workshops onde as conclusões foram debatidas, principalmente no primeiro, e no segundo foi estabelecido uma espécie de um plano de ação, com várias medidas que deveriam ser consideradas aqui para mecanismos de tutela privada. Então, as medidas judiciais disponíveis, por exemplo, na lei das SA, outras ações coletivas também previstas na lei brasileira, e o que seriam possíveis melhorias, né? Então, esse foi o estudo. Então, veio dali um plano de ação com medidas que podiam ser aplicadas pela própria CVM à época e do plano de ação. E me deu bastante satisfação de ter conseguido implementar todas as medidas, revisões de percentuais para exercício de determinados direitos, dentre outros, mas a questão também de melhoria da divulgação de alguns assuntos, aquela Publicidade das arbitragens. Né? aquele anexo da 44, né, com o comunicado das demandas societárias, veio daí também, foi muito mal compreendido, mas acho que hoje já se entende bem o que é e a que se presta. Eu achava engraçado quando as pessoas vinham dizer isso vai matar a arbitragem, isso vai colocar a arbitragem em crise. Acho que tem outros problemas com a arbitragem maiores. E isso definitivamente não ia colocar em risco a simples demanda, porque qual era a ideia? Assuntos que não seriam necessariamente fatos relevantes serem divulgados para que o universo de possíveis interessados, né, legitimados a exercer algum direito naquela controvérsia, né, nos autos daquela controvérsia, pudessem se manifestar também. Então, era uma questão quase que óbvia de se fazer, mas que precisava ser colocada. Então, essa foi outra, mas faltavam, nesse plano de ação, faltavam medidas também que eram de natureza legal. Então, para dar alguns exemplos, a questão que era muito debatida e desperta paixões, né, sobre o que fazer, se é que tem que se fazer alguma coisa com o quitos previsto na lei, para a questão da responsabilização de administradores, a questão dos custos da ação do 159 vis-à-vis do 246, se deveriam ser alinhados ou não, diversas outras questões que, assim, tem várias opiniões razoáveis que a gente escutou, e nesse apanhado, eu gosto sempre de dar um exemplo. Nesse apanhado que a gente viu,
vi um exemplo que é praticado, que é reconhecido na lei israelense, que é muitíssimo interessante. O regulador tem um determinado orçamento e um determinado departamento lá dentro, a ASA, que eles, às vezes, recebem uma denúncia, uma ideia, uma proposta de uma determinada demanda envolvendo direitos de acionistas de companhias abertas. Então, eles podem avaliar se eles virem mérito e relevância naquela medida possível, eles podem ajudar a financiar, ou seja, o regulador financiando ou cofinanciando aquela demanda. Eles têm um filtro muito bem controlado. Eu tive curiosidade de perguntar, isso em 2019, eles não tinham nem financiado 10 demandas, e, com o tempo, obviamente que vai diminuindo, né? Porque as questões vão tendendo a ser esclarecidas, isso vai tendo um efeito dissuasório importante, mas é algo que é exclusivo de lá. Tem remédios que são exclusivos de lá. Como é praticamente exclusivo do Brasil... Ele só financia, mas ele não propõe a demanda, ou ele propõe também? Não. O fundo, e ele entra em categoria de ação. Não, mas ele copropõe, né? E ele tem controle também sobre a estratégia. Escolha de escritórios e por aí vai. Mas como também é quase que uma exclusividade brasileira, esse uso tão dominante da arbitragem para disputas societárias. Isso não tem, como a gente usa aqui no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, às vezes, a gente fica pensando em trazer para cá institutos de outros lugares. Não, vamos trazer para a arbitragem societária características de class action. Tem tudo para dar errado, né? Mas vamos trazer, vamos experimentar. E a gente começa tropicalizar. Às vezes, tropicalizar sem saber por quê. É óbvio que a gente aprende muito com a experiência de fora, como a gente tem também bastante a ensinar para alguns mercados. Mas tem que ser feita uma reflexão enorme. Por isso que esse plano, para eu descer aqui de novo para a Terra e voltar para a sua pergunta, esse plano tem sido bastante estudado, essas várias medidas, e boa parte delas consta, inclusive, lá do PL 2925, que, além de ter ótimas ideias no conteúdo, ele tem um enorme mérito. Ele é um PL, ele não é uma medida provisória. Então, só o fato de se colocar para debate já é um mérito muito importante que a gente não deve se esquecer. A gente tem que colocar essas discussões em público, tem que colher sugestões e realmente bater no projeto até a gente achar que não, ele está aí. Teve debate, houve as contribuições e agora está razoável, ou pelo menos não está tão ruim quanto era. Isso estou falando em abstrato, qualquer projeto, não estou falando desse especialmente, porque a gente viu casos, e isso eu cito já há bastante tempo. Eu acho que o debate da lei de liberdade econômica podia ter acontecido. E eu não falei acontecido de uma forma melhor. Eu falei acontecido, que não houve. E a gente viu mudanças importantes sendo feitas no Código Civil pela via de medida provisória. Assim, a mim não soa bem, não sei a vocês, mas acho que foram mudanças importantes que foram feitas, muitas delas num sentido positivo, tá? Algumas que estavam no sentido positivo, bem executadas, outras nem tanto, mas o sentido era bom. Agora, outras, assim, o debate é sempre bom para isso. E por isso que eu acho que a ideia desse relatório que foi feito junto com o Ministério da Fazenda, que virou Economia e virou Fazenda de novo, né? E a OCDE, ele gerou um plano que está pronto, está disponível para o debate público e está sendo aproveitado, pelo menos em parte, lá no PL. Passar para um pouco agora, aproveitando o PL, então, passar para o Otávio, com a palavra, falar um pouquinho da visão dele sobre aí o PL 2925, de 23, que altera o sistema de reparação, está importando aí o sistema de class action, e que está gerando aí grandes debates, né, em termos de, na mídia, até artigos aí contra e a favor. Algumas das reflexões que a gente coloca, até acompanhando um pouco as discussões aqui da Brasca, afinal de contas, a companhia não é vítima também
da fraude, do dano, se você vai reparar alguns investidores que entraram com uma ação, como aconteceu no exterior, em alguns casos, né, emblemáticos, no fundo, todos os outros acionistas estão pagando a conta e não estão sendo, na verdade, uma dupla penação, duplo prejuízo, né? Como é que qual é a sua visão um pouco sobre esse tema? Bom, Henrique, eu acho que a minha sensação é que é importante olhar com muita sobriedade para essa discussão sobre a importação da class action e tomar muito cuidado para não misturar ela com outros aspectos do projeto de lei 2925. Porque o projeto ele nasce de uma percepção que é muito generalizada na comunidade jurídica brasileira de que há insuficiência dos meios de enforcement privado. Essa percepção era vaga até se realizarem aqueles estudos do OCDE, coordenados pela CVM aqui durante a gestão do Marcelo, quando se corporificaram essas percepções com muito mais conteúdo. A partir dali, elas se tornaram muito mais claras, e quando a gente olha para o projeto, a gente vê que ele enfrenta muitas coisas diferentes. Por um lado, ele traz uma série de soluções para problemas que se verificaram na aplicação do artigo 159 e do artigo 246 da Lei das SA. Às vezes, a gente olha algum dispositivo e até fala, é por causa daquele caso. A gente identifica exatamente o caso que gerou aquela alteração, o tipo de discussão que está na origem daquela alteração. Algumas podem ser boas, outras podem ser ruins. Mas, embora as principais alterações estejam no artigo 159 e no 246, é fato que, nesses dois casos, a gente está tratando de ressarcimentos que são feitos à companhia. E é fato que há situações em que acionistas de mercado foram eventualmente prejudicados por condutas realizadas por administradores da companhia. Quando nós reconhecemos essa situação, é que nós caímos no verdadeiro dilema. Por um lado, se eu, acionista, confiei em informações prestadas pela companhia e fui prejudicado, precifiquei esse prejuízo que eu sofri, será que eu não faço jus a uma indenização? Por outro lado, a partir do momento em que eu crio a possibilidade de responsabilização da companhia, em que medida não apenas a companhia paga 2 vezes pela irregularidade que foi praticada, como mais do que isso, em que medida a coletividade dos acionistas não vai pagar por algo com que ela não contribuiu. Esse dilema, ele acabou gerando discussões bastante polarizadas, e o projeto de lei ele não é tão radical quanto ele parece que é. Ele merece muita discussão para se verificar se mesmo a proposta que é trazida nele, ainda mais na versão atual, faz sentido. Mas ele não propõe a class action para todas as hipóteses, para qualquer tipo de fraude que se identifique, para qualquer tipo de problema que gere perda de valor de mercado. O acionista que opera em mercado secundário, em princípio, não está protegido e não pode processar a companhia. A hipótese que é trazida especificamente pelo projeto é a de informações prestadas em uma oferta pública. Ou seja, quando a companhia efetivamente captou recursos, ela pode eventualmente ser responsabilizada. Então, acho que o primeiro ponto é colocar essa discussão nessa situação específica. O único caso em que a companhia poderia ser responsabilizada é em caso de oferta pública. Isso é simples? Não, isso é complicado para burro. O que significa a companhia ser responsabilizada por informações inadequadamente prestadas durante uma oferta pública? Em que medida isso não nos leva para uma discussão sobre os documentos da oferta? Em que medida isso não tende a nos levar a novas técnicas de tentar cobrir tudo nos documentos da oferta, não dizendo nada? Na verdade, novos dilemas tendem a se apresentar. A minha sensação é que, de fato, é inadequado responsabilizar a companhia em qualquer hipótese. Que faz sentido, do ponto de vista teórico, responsabilizar a companhia no caso de informações prestadas inadequadamente numa oferta, quando a companhia captou recursos. Mas, ao mesmo tempo,
a operacionalização disso, a criação de mecanismos de prova adequados para essa responsabilização vão ser um inferno. Então, é importante ter uma discussão muito mais pesada para ver se mesmo esse passo que o projeto de lei 2925 está dando faz sentido, porque muitas vezes se traz uma disposição, mas ela não é passível de implementação na prática. As discussões, sobretudo sobre meio de prova, vão ser infindáveis em um caso dessa natureza. A discussão sobre diligência exercida no processo de oferta e por aí vai. Então, acho que é importante colocar a discussão no lugar certo, e eu acho que esse é o lugar certo dela. Eu acho que é assim, um grande receio que a gente tem quando se olha na discussão se existe uma necessidade de ajuste, e a lei está buscando esses ajustes, endereçando aí preocupações que foram diagnosticadas. Será que a gente não está criando uma indústria de litígios como a americana? Lá, obviamente, me parece que tem um exagero do lado de lá, e não sei se o Mota quer comentar um pouquinho isso. É uma preocupação muito legítima, né? Na verdade, o modelo americano ele não é paradigma, ele possui uma série de vicissitudes que não seria adequado importar para cá. Coisas como, por exemplo, você tem um trial, né? Então, para definir uma class action responsabilidades, coisas. Tem gente defendendo a adoção de modelos de discovery. Então, exatamente. A gente começa a importar algumas realidades que são muito incompatíveis e não sei se é saudável, né? Mas queria ouvir um pouco a sua visão também, Malta. Essa foi uma pergunta que a gente discutiu previamente, né? Se a gente não estaria importando aí o modelo americano para o Brasil. Como eu não sou especialista em contencioso, eu tive que pedir ajuda aos meus universitários lá, né? Sócio do Meyer Brown lá fora e 2 sócios meus de contencioso aqui no Brasil. Eles, na cabeça, depois eu expliquei o PL, etc., expliquei como é que, né, eles explicaram como é que funciona o Brasil, porque explicar Brasil já era difícil quando eu era estagiário, imagina agora. Achei que o mundo ia ficar mais fácil, ele piorou para explicar a justiça brasileira, mas tudo bem. O que eles acham que não vai chegar a esse ponto aqui, de você americanizar a estrutura. Por quê? Porque, no final das contas, apesar do PL ele colocar lá, né, quem tem primeira coisa é legitimidade. Quem pode entrar com uma ação contra uma companhia aberta por fraude ou por algum evento? Né? Você tem na lei das SA e você tem agora no PL. A legitimação, hoje em dia, por exemplo, teve um caso de Furnas. Não sei se vocês souberam. Foi criada uma associação de favelas do Rio de Janeiro. Para um ano. Elas entraram contra a Eletrobras pela incorporação de Furnas, falando que não teve um estudo do impacto aos consumidores de energia. A Associação de Favelas do Rio de Janeiro teria legitimidade para entrar com uma ação contra um ato societário de incorporação de ação? Não. Então, começa primeiro. Se a gente quiser ter um modelo americano aqui, que não é bom, porque lá é uma indústria, né? Não é bom. Primeira coisa, juiz, advogados e o governo deveriam mudar toda a estrutura jurídica brasileira. Porque o judiciário aqui, quer queira, quer não, com razão ou sem razão, a maioria dele, por causa dos nossos códigos de processo civil, processo penal, eles são morosos. Né? Você tem litigância de má-fé, que 90% das vezes ela é de boa-fé, ela usa o sistema, né, de recursos para ir postergando, e isso é legal. Você tem a má-fé, que é a má-fé mesmo, que você descobre que a pessoa não tem o direito. E você tem, no pedido, né, a legitimidade, você tem uma coisa que não vai acontecer no Brasil, que nem acontece nos Estados Unidos. Eles falaram, a gente não tem ações judiciais bilionárias. Porque lá tem o seguinte, né, as ações elas se transformam em bilionárias, pelo volume do mercado, volume das ações, e elas não... Primeiro, eles falaram para mim, nos Estados Unidos a ação judicial ela chega no fim. No Brasil, você pode ter 10, 20 anos discutindo um tema. Isso você pode até reverter no final. E no meio do caminho... Chega no fim, na maior parte dos casos, via um acordo. Né? Exato. Depois de muito tempo. O negócio é tão caro que é melhor fazer um acordo. E lá nos Estados Unidos, geralmente você nem chega. Você pega lá as provas, você senta, porque o custo do advogado, às vezes, provavelmente é mais caro do que você fechar um acordo. Eu mesmo já fiz uns 2 ou 3 IPOs nos Estados Unidos. Você faz o IPO, você recebe logo depois uma cartinha de um fundo. Olha, veja bem, essa informação não está descrita. Eu quero que você me pague 10 milhões.
Aí você tem que voltar para o seu cliente, pegar o Mayer Brown lá fora, o sócio, falar quanto custa para defender um negócio desse. Então, das duas, uma, você fala, você não tem direito e deixa o cara tentar entrar, 90% das vezes ele não vai entrar, que é ele que tem que pagar o advogado, ou se você for se defender, você tem que gastar uma fortuna com o advogado, você tem que ver quanto na balança você vai pesar. As operações de M&A já está meio que no preço assim, da operação. Que você vai ter que gastar uma combinação de negócios, vai vir algumas class actions, você vai, de oportunistas, você vai gastar X para fazer os acordos, quer dizer, o sistema começa a ficar distorcido. Ficar distorcido. Pode importar isso, né? Então, aqui assim, para não acontecer isso de forma prática, primeiro, os juízes eles devem entender sobre a legitimidade. Quem pode ou não entrar. Por exemplo, esse caso de Furnas que eu falei, não tem nada a ver, né? A segunda, os advogados. A OAB tem que responsabilizar advogado e fica litigando de má fé. E tem que ser duro, junto com os juízes. E eu sou advogado. Então, também, quem ganha dinheiro nos Estados Unidos são os advogados, que eles sabem. Lá ele pode fazer o que ele quiser, vai fechar um acordo. Se não fechar, ele tentou, né? Jogou para cima e tentou. E aí mudar a legislação nossa, que isso não vai acontecer. Então, eles acharam que a gente não chega nesse ponto. Que nem acho que o Otávio falou, né? Que é perigoso também, que ninguém quer, para falar a verdade. Por quê? Porque é um custo violento. A companhia já tem... No Brasil, a gente já não tem um mercado grande. Né? A gente já não tem muito benchmark de companhia aberta uma com a outra. Nosso mercado vem sofrendo aí. Quando eu comecei a fazer a IPO, que a gente fazia IPO, pô, a B3 chegou a ser a terceira maior bolsa do mundo. Quando a gente fazia IPO, né? Porra, quando a gente fazia IPO, era uma maravilha. Entendeu? É porque nem tem mais a IPO também. Não é porque a gente já não faz. É porque também não tem. Tem esse pior. O Brasil não tem nem corrupção, nem IPO, mas... Exato. Essa ação de indenização vai demorar, assim, do jeito que vai, né? Só um ponto, assim, quando a gente fala de tamanho de mercado e pensa logo em companhias abertas, é óbvio que estamos aqui no evento da Brasca, mas, primeiro, tem economias de porte bem maior que o nosso, que tem um mercado de capitais menor, exemplo, Alemanha, onde a bancarização é muito forte, né? E os instrumentos de mercado lá são menores, e a nossa indústria de fundos é uma das maiores do mundo, e não é à toa. Porque ela tem uma boa estruturação, ela tem uma autorregulação forte, tem, enfim, uma confluência de fatores positivos para isso. Então, assim, o nosso mercado ele tem potencial para ter um número maior de companhias abertas. Tomara que, de fato, isso venha acontecer. Realmente, IPOs, a gente pegou 2021, que foi o ano recorde absoluto, durante a pandemia. Esse foi o ano com maior volume de IPOs até hoje. Maior que 7, maior que, enfim, 6. E tudo isso na pandemia. Então, acho que dá uma certa medida do que pode ser feito, né? Enfim, até dá uma certa dó, né? A aprovação da regra, a mudança da regra de ofertas, que foi feita em junho, um mês antes de eu sair. A gente editou a regra e, de lá para cá, não houve nenhuma para testar aquelas mudanças todas positivas. Vamos chegar lá, vamos chegar. Mas, enfim, vamos dizer que a gente tem um Lamborghini na garagem, só não foi pegar ainda. Muito bom. A gente está se aproximando aí do final, então, uma pergunta que chegou aqui, basicamente, é quase um comentário. Controles internos não resistem ao conluio de administradores, considerando o papel fundamental dos auditores na garantia de integridade das demonstrações financeiras, como explicar situações em que fraudes contábeis significativas não são detectadas e onde termina a responsabilidade dos auditores e começa a da empresa quanto à deficiência de controles internos. Acho que são as duas comentários e perguntas. Não sei quem gostaria de responder, e depois também pedir um pouquinho para... Acho que talvez quiserem falar um pouco sobre o que pode ser feito para melhorar controles internos. Uma pergunta que estava até para o Marcelo. Não sei se vocês querem começar pelos outros temas. Fazer um comentário sobre a parte final, só que essa questão de até onde começa a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade dos auditores e onde começa a responsabilidade da companhia, ela precisa de uma qualificação. Porque, na verdade, essas responsabilidades não necessariamente se combinam e não necessariamente se excluem. Na verdade,
a atuação dos auditores pode gerar importantes red flags ou uma importante asseguração para a administração da companhia. Então, é natural que defesas de conselhos de administração mostrem que a atuação dos auditores não apontou nenhuma falha. E se houve falhas que não foram pegas pela auditoria, os auditores provavelmente serão responsabilizados ou deveriam ser responsabilizados, desde que eles também tenham falhado nos procedimentos de auditoria aplicáveis, não basta eles não pegarem. Mas essa correlação ela não é necessária. Eventualmente, pode haver falhas nos auditores e pode haver falhas na administração, pode não haver falhas na auditoria externa e pode haver falhas na administração. Cada caso é um caso, tem que qualificar muito bem essa situação. E só não sei se todo mundo sabe, a maioria que sabe, obviamente, que é companhia aberta, mas não é o auditor que faz o número, é a companhia. Né? Então, ele tem uma certa responsabilidade. Ele não é criar um número, é ver se as informações que foram inseridas na demonstração financeira são corretas, vêm de lugar fidedigno, tem controle interno para aquilo. As combinações são várias aqui. Você pode ter um trabalho impecável do auditor com relação ao que recebeu de insumos. O auditor pode ter feito todas as perguntas certas, ou pode não ter feito, ou pode ter alguém envolvido, e da companhia a mesma coisa. Então, na verdade, vamos começar de novo pelo que a gente falou no início. O mais importante aqui é ter bons processos e evidenciação de bons processos, porque o seu argumento é tão bom quanto a capacidade que você tem de demonstrá-lo. É isso. Então, se você tem claros os papéis do auditor, do comitê de auditoria, de um comitê independente, enfim, órgãos de administração, já é um belo começo. Agora, você tem processos que vão depois, você vai poder recorrer aos seus registros para mostrar que aquele caminho foi seguido, ótimo. E aí, enfim, você vai ter uma enormidade de situações possíveis. Lembrando que você, num caso desse de fraude, você muito provavelmente alguém ou alguém, né, atuaram com desvio de alguns deveres fiduciários, lealdade, por aí vai. Agora, a diligência a gente tem que olhar com muito cuidado. Com muito cuidado. A gente sempre tem algumas marcas de lugares por onde a gente passou, e eu falo isso, já falei para algumas pessoas, vou compartilhar aqui com vocês. Houve um caso em que eu fui vencido, em que me impressionou como o dever de diligência foi tratado como obrigação de resultado. Eu disse isso já em público várias vezes, está escrito no meu voto, então não tem problema nenhum. Na verdade, no recente julgamento de Brumadinho, no voto do relator, há uma sinalização do dever de diligência sendo tratado como dever de resultado também. É importante todo mundo levantar a orelha para isso, para ver uma responsabilidade se só objetiva, saiu né? sem querer ou se é uma tendência. Eu espero que não seja, mas pelo menos eu tô com a minha consciência limpa, que eu fiz o meu alerta lá atrás. Então, isso entender o dever de diligência como uma obrigação de meio de natureza procedimental é básico, é fundamental e assim, não dá para a gente esquecer disso. Isso tem que ser muito claro. Imagina quem é a pessoa responsável que vai aceitar um cargo de administração sendo o padrão de revisão da diligência um resultado final desejado. Assim, ou a pessoa é desavisada ou a pessoa tem outros incentivos. Ou os bens estão com a esposa e ele não tem nada a perder. Ou seja, tem outros incentivos. Enfim, é isso. E acho que a questão do... Não sei se eu ia pedir para o Walter só para falar um pouquinho sobre os incentivos. Acho que parte da governança é um pouco incentivos de remuneração. Olhar isso, questões discutido cláusula de malus e clawback. Acho que isso faz parte também dessas melhorias, não é? O Otávio falou de Brumadinho. A Vale, aí alguém corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu vi esse ano, eles mudaram a política deles de administração. Eles colocaram lá a cláusula malus e a clawback nos contratos executivos.
né? Eu acho que esse é um efeito de Brumadinho. Para quem não sabe, malus é uma cláusula, a grosso modo, você coloca no contrato, então, assim, se eu tenho que pagar um bônus para o executivo, se acontecer algum problema, obviamente, desde que esteja bem definido pelo Conselho de Administração o que é o problema, eu posso não pagar. E clawback é o seguinte, se eu te paguei um bônus, aconteceu o problema, você me devolve. Eu vou atrás de você para devolver. A gente tem uma implicação rápida aí nessas questões de trabalhista, né? Porque no Brasil você tem diretor estatutário e diretor CLT. O CLT, o clawback, acho que não vai funcionar muito bem aqui. No estatutário, a gente entende lá no escritório que funciona bem as duas cláusulas, tá? Nos contratos. Mas o incentivo, se você tiver... E aí a gente teve casos históricos, também não vamos mencionar, você teve incentivos de curto prazo que a gente viu onde chegou. A empresa chegou a valer bilhões e bilhões e bilhões de dólares, no final das contas implodiu, os executivos levaram uma bela grana para casa e é isso que aconteceu, porque o incentivo era de curto prazo. Eu sou sempre a favor do incentivo, da maior parte, não que todo incentivo, mas da maior parte do incentivo ser de longo prazo. Obviamente, você tem que ter incentivos de curto prazo para você manter o executivo, né? E ele tem que ter uma remuneração boa de mercado. Mas essa é uma questão que a gente acabou o tempo. É uma questão que a gente debate lá, porque a gente faz bastante plano de stock option, né? Qual a melhor forma de você manter o executivo, um executivo de qualidade ganhando muito bem, mas não afetar também a qualidade de atuação dele dentro da companhia, focando só no volume de dinheiro que ele vai trazer. Então, as métricas também do stock option não deveriam ser só valorização de ação. Você tem diversidade, você tem aumento de business, você tem expansão do negócio, expansão de receita, expansão de cliente. Então, deveria ser mais detalhado do que simplesmente, olha, receita de X para tanto e a valor da ação de X para tanto. Aí fica muito fácil você cometer fraudes, porque você quer ganhar o seu dinheiro e ir embora. Sem dúvida, né? Otávio, por favor, suas considerações aí finais. Eu queria fazer só um comentário. Eu falei antes da proporcionalidade na resposta às situações de crise instaladas e da importância de escolher mecanismos adequados para isso. Mas isso vale também como uma lição do ponto de vista de estruturação de mecanismos de controle adequados dentro das empresas. Quando nós tivemos o decreto anticorrupção e, logo depois, a Lava Jato, nós tivemos a primeira onda do compliance, dos controles internos, da auditoria, e as pessoas começaram a adotar, as empresas começaram a adotar muitos modelos padronizados para essas práticas. Começaram a querer necessariamente constituir as 3 linhas de defesa, o que não é necessário para todo mundo. Começaram a adotar todas as empresas os mesmos padrões, independentemente dos riscos que eram sofridos a cada caso. Eu acho que, quando se fala em estabelecimento de estruturas de controle para lidar com o risco de fraude, com o risco de problemas os mais diversos, a primeira coisa que se tem que falar é na capacidade crítica que o Conselho deve ter em relação a essas iniciativas. Ou seja, antes do compliance, antes dos riscos dos controles internos, antes da auditoria, eu tenho que pensar em risk management. Eu tenho que pensar em uma estrutura de avaliação de riscos no Conselho de Administração. É pelo mapeamento dos reais riscos a que a empresa está exposta, e o risco reputacional hoje acaba entrando em todo mundo, mas outros riscos dependem da área de atuação, dependem do que a empresa faz, que eu vou identificar quais são os recursos necessários para criar os verdadeiros controles, que eu não vou botar dinheiro em coisa que não demanda, que eu vou maximizar os meus recursos. E, com isso, eu consigo demonstrar diligência da mesma maneira, desde que essa decisão seja refletida, desde que ela seja adequadamente registrada. Para mim, isso é o ponto mais importante quando se fala em lições aprendidas das crises dos últimos anos. Muito bom. Acho que, com isso, nós encerramos. Agradeço aí a Mota, Marcelo e Otávio. Acho que a gente cumpriu bem aí a nossa agenda. E agradeço a todos aí a atenção. Boa tarde.